Olá, amigos. Uma boa noite a todos. Quero agradecer o convite do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade para aqui estarmos juntos mais uma vez, dessa vez para falar sobre as propriedades do perispírito. Então, vamos iniciar com uma prece para todos nós nos harmonizarmos com Jesus, com os nossos mentores espirituais. Mestre amigo Jesus, abençoa-nos a oportunidade de aqui estarmos todos juntos, buscando conhecimento, buscando esclarecimento. Que esse esclarecimento, Senhor, possa servir como uma iluminação na nossa rota, que possamos nos aproveitar desses ensinamentos do Espiritismo, regados e inspirados no Teu Evangelho, para que o nosso roteiro seja cada vez mais em linha reta, sem desvios no nosso caminho, para que possamos juntos, pensando também nos outros, acolhendo em nossos corações o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, e enxergando as oportunidades de fazer a nossa parte na construção de um mundo novo. Pois é. Então vamos lá. Então, amigos, é uma honra muito grande aqui estarmos mais uma vez, dessa vez virtualmente, mas espero que possa ter o mesmo efeito, que possamos contribuir mais uma vez nessas palestras virtuais, e que elas possam ser de alguma valia para todos, porque com certeza para nós que aqui estamos, elas são muito importantes, elas consolidam o conhecimento, elas sempre trazem alguma nova inspiração, uma nova ideia. O estudo para o desenvolvimento do tema sempre nos favorece muito, encontrando sempre novas nuances nessa doutrina maravilhosa que nos auxilia a evoluir de forma bem sedimentada, com passos seguros, nos auxilia para que tenhamos esta fé raciocinada, e esta fé raciocinada nos dá muita esperança, nos dá muita tranquilidade de sabermos que todos os nossos passos estão, de certa maneira, sendo amparados, estão sendo, de certa forma, pelos nossos mentores, pelos amigos espirituais, conduzidos, se nós nos permitirmos que assim seja. Bom, vamos falar das propriedades do perispírito, né? Então, Kardec já dizia que há no homem 3 coisas: um corpo material, análogo ao dos animais, animado pelo mesmo princípio vital que anima os animais. Existe a alma, o ser imaterial, a fagulha divina, o espírito encarnado. E existe o laço que une essa alma, esse espírito ao corpo material, esse princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Vês que a matéria transita em outro tipo de vibração, mais densa, e o espírito já provém de uma sutilidade maior, dos planos superiores. E aí há um elemento intermediário que possibilita a conexão desses 2 elementos, o elemento material e com o elemento espiritual, o nosso eu superior, o nosso espírito. Bom, esse elemento, esse que nós podemos dizer o perispírito, podemos também chamar de corpo espiritual, ele já era conhecido desde os povos da antiguidade. Pelos egípcios, ele era chamado de Ka. Pelos gregos, era chamado de corpo etéreo. Pela cabala judaica, era chamado de Kumarupa. Pelos chineses, é o conhecido Ki. Pelos hindus, é o Manomaya Kosha. E pelos ocultistas, esotéricos, teosofistas, é chamado de corpo astral. André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos e no livro Nosso Lar, chama de corpo espiritual. No livro Mecanismos da Mediunidade, ele chama de psicossoma. Bom, a existência também conhecida pelos escritos de Paulo de Tarso. Na Bíblia, nós temos em Coríntios
Paulo de Tarso dizendo: semeia-se em corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Coríntios 15, 44, versículo. Esse corpo natural que Paulo dizia, semeia-se em corpo natural, existem várias traduções. Na doutrina espírita, muitos livros que nos instruem a respeito da doutrina espírita traduzem essa fala de Paulo como semeia-se em corpo psíquico. Mas nos próprios tradutores da Bíblia, muitos falam sobre corpo animal ao invés de natural. Falam também corpo material ao invés de corpo natural. Mas é importante que todos querem dizer a mesma coisa, todos estão tratando desse corpo físico, desse eu conhecido aqui, desse eu material que nós vivemos e que nós conhecemos aqui na matéria física, na matéria densa. E Paulo dizia: ressuscitará em corpo espiritual. Se há um, há também o outro. Leon Denis vai dizer para nós que o homem possui dois corpos, um de matéria grosseira, que o põe em relação com esse mundo físico, e outro fluídico, por meio do qual entra o homem em relação com o mundo invisível. Então, Kardec vai denominar como perispírito, adotando a palavra peri, do grego, que tem o significado de em torno, e espíritos, do latim, que é a alma ou o espírito. Então, o perispírito tem esse sentido de entendermos como sendo esse corpo em torno do espírito. Esse complexo fluídico que envolve o espírito, envolve a alma, servindo de envoltório, sutil, perene, que possibilita essa interação com os meios espiritual e o meio físico, intermediário dessas sensações ao espírito. Todas as sensações que o nosso corpo físico registra por todos os sentidos, pelo tato, pelo olfato e todos os nossos sentidos, ele vai, então, esse corpo fluídico vai transmitir, vai fazer a transmissão dessas sensações ao espírito, né? Ele, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai fazer uma colocação de que o corpo espiritual, ele retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. E o corpo físico vai refletir, então, este corpo espiritual. Isso é muito interessante de percebermos, porque dá para termos, então, a ideia de que esse corpo, esse perispírito, esse corpo espiritual, ele é modelado pelo espírito, através do corpo mental, do espírito, através da mente do espírito. Vai, então, pela ideia que a mente tem de si mesmo, da sua aparência, da sua forma, por essa ideia é que vai se presidir a formação desse corpo espiritual. Consequentemente, esse corpo espiritual vai, então, presidir a formação do corpo físico. Ele tem o corpo espiritual tem essa participação muito intensa no processo de formação do nosso corpo físico, vai modelando, vai conectando-se célula a célula, né? Nesse molécula a molécula, nessa formação do corpo físico, fazendo essa integração dos dois, servindo, então, esse corpo espiritual de molde para o corpo físico que nós hoje estamos carregando. Ele tem essa natureza semimaterial, formado a partir do fluido cósmico universal, aglutinando fluidos. Fluido é uma palavra que, na época da doutrina espírita, ainda não se utilizava a palavra energia, mas a gente pode, muitas vezes, utilizar energia ao lugar de fluido, ou um ou outro, tanto faz. Então, esse corpo perispírito, semimaterial, formado a partir desse fluido cósmico universal, a partir dessa energia cósmica que vibra no universo, ele vai aglutinar os materiais e esse fluido, essa energia, formando, então,
este corpo em torno do espírito, em torno do campo magnético do espírito. O espírito, então, com a maior vibração de todos esses elementos, do espírito, perispírito e corpo físico, o espírito na maior vibração, mais eterizado, mais sutil, o corpo físico na menor vibração, mais denso, mais materializado, e o perispírito fazendo a intermediação desses dois elementos. Ele cumpre muitas funções importantíssimas. A função primordial é essa função instrumental que o perispírito cumpre. Ele possibilitando utilizar-se como instrumento de interação entre o plano espiritual e o físico. Então, ele sendo esse instrumento de interação entre essas duas realidades, essa função instrumental. Ele tem também uma função individualizadora. A alma ela é, na verdade, única, diferenciada, e o perispírito vai conferir essa identidade exclusiva, carreando em si a nossa própria história, as nossas particularidades, as nossas características evolutivas já consolidadas, as qualidades positivas que já tenhamos construído em nós mesmos, também carreando as qualidades negativas que ainda persistem em nosso ser. Então, dessa forma, somos um ser individualizado. Tem essa função, o perispírito, essa função individualizadora. Ele tem também essa função organizadora, que é exatamente aquela função de ser da forma e ser o molde do nosso corpo físico, organizando a nossa estrutura do corpo físico, de acordo com as características que marcam este corpo espiritual. Tem uma função também, que é a função sustentadora, regulando a energia vital e a sustentação a sustentação e conservação do nosso corpo físico. Ou seja, ao reencarnarmos, nós recebemos determinada quantidade de energia vital e o nosso corpo espiritual vai administrar, vai regular e vai dar sustentação ao nosso corpo físico, vai promover a conservação do nosso corpo físico a partir dessa energia que ele vai administrando, ele vai fazendo essa regulação. Ele, então, tem essa função sustentadora. A palestra, basicamente, o perispírito é algo muito... com muitas características, com muitas possibilidades, que aqui nós poderíamos desdobrar para vários ramos. As próprias funções do perispírito poderiam ser ampliadas. Isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade, porque o objetivo da palestra é exatamente que possamos centrar um pouco, focalizar nas propriedades que tem o perispírito. São muitas as propriedades. A propriedade da assimilação, sensibilidade, tanto magnética quanto global, plasticidade, densidade, unicidade. A gente vai falar de cada uma delas, luminosidade, visibilidade, tem tangibilidade, odor, corporeidade, temperatura, então, ponderabilidade. Então, são muitas as propriedades, a gente vai tentar de uma maneira que sucinta, objetiva, a gente vai tentar colocar para o entendimento dessas propriedades. Então, a característica de assimilação, os fluidos, a energia à nossa volta vai exercer uma ação sobre o nosso perispírito. Porque nós temos, então, essa característica de assimilação. Então, nós assimilamos também essas energias, esses fluidos que estão à nossa volta. Da mesma maneira que nós, por essa característica da assimilação, nós também vamos lançar a nossa volta, ao redor de nós e ao universo, as nossas energias, os nossos fluidos que serão
por outros assimilados. Mas essa característica é uma característica importante, porque por essa condição da assimilação, a gente percebe que os lugares e o meio ambiente, de uma certa maneira, eles vão sempre influenciar. Se não tivermos um controle, se não tivermos uma condição de administrar bem essa característica em nosso perispírito, nós estaremos sendo muito influenciados pelo ambiente, porque eles vão exercer uma certa influência em nós. Temos também a característica da plasticidade. Ele vai se moldar conforme as ordens mentais que emanam da alma. No caso da nossa encarnação, o nosso corpo espiritual, a partir de um modelo do nosso corpo mental, da nossa mente, ele é, de certa maneira, construído pela nossa mente, nosso corpo espiritual. E ele, então, com essa plasticidade, esse modelo vai produzir o nosso corpo físico. Mas, liberto do corpo físico, nós temos essa característica da plasticidade, que nós podemos, a partir de ordens mentais, adotar no nosso corpo espiritual outra expressão que não seja aquela expressão que é a expressão básica daquele modelo mental, daquele modelo que o nosso corpo mental estabelece. Nosso corpo mental, então, nós podemos pensar num outro modelo, ou seja, a nossa forma em uma encarnação anterior, e nós, então, nos apresentaremos com aquela forma diferente de uma encarnação passada. E alguns espíritos que detêm capacidades maiores nessa condição de plasticidade, eles até se moldam conforme animais, por exemplo, para proteção. Diversos centros espíritas muitas vezes têm aqueles animais que são espíritos que estão, pela plasticidade, estão lá de uma certa maneira com a característica de animais para fazer a defesa. O nosso perispírito ele tem densidade, porque ele é a matéria. Então, mesmo sendo uma matéria sutil, uma matéria quintessenciada, ele tem sim alguma densidade. Ele tem também ponderabilidade, ele tem um certo peso. Mesmo essa matéria quintessenciada e sutil, ela tem algum peso e que vai variar em cada região ou em cada esfera. Emmanuel vai dizer que o nosso perispírito ele obedece às leis de gravidade no plano a que se afina. Então, o nosso peso vai, de uma certa maneira, definir nosso peso espiritual, o peso do nosso perispírito, vai definir mais ou menos em qual região, em qual esfera que a gente vai poder estar. E dessa maneira, lá nessa esfera, nós estaremos obedecendo à lei da gravidade naquele plano, naquela esfera a qual estamos afinados. Então, assim, ponderabilidade, assim um peso, assim a densidade. Tem uma outra característica que é a característica da luminosidade, ou seja, a propriedade de emitir luz, uma propriedade de ser luminoso, conforme as qualidades do espírito, conforme as qualidades evolutivas que já tenha desenvolvido em si mesmo. Então, essas três características especiais, a densidade, a ponderabilidade, a luminosidade, vão estar ligadas e vão estar variando de indivíduo para indivíduo, conforme a capacidade, conforme a evolução de cada um desses indivíduos. Tem uma outra característica, que é a característica da penetrabilidade, ou seja, atravessa qualquer barreira física, não há barreira física nenhuma para o perispírito. Ele tem essa possibilidade por conta da elevada vibração, por conta da matéria muito sutil, da qual ele se forma, ele tem esta condição de atravessar as barreiras físicas. Obviamente que aqueles espíritos que ainda se formam a partir de matérias mais densas,
menos sutis, de vibração mais inferior, eles vão ser, de certa maneira, contidos pelas barreiras físicas. Mas o espírito de maior vibração, ele vai ter condição tranquila de atravessar qualquer tipo de barreira física, né? Até no campo físico nós temos as ondas alfa, beta, gama, e a gama é aquela de maior frequência. As barreiras físicas, uma folha de papel, ela é capaz de sustar a passagem de uma onda alfa, mas não é capaz de sustar a passagem de uma onda beta. E aí, assim por diante, numa barreira de uma parede, a onda beta ela vai ser, de certa maneira, sustada, ela não vai ultrapassar, mas a onda gama vai poder ultrapassar aquela barreira. Então, é mais ou menos dessa maneira, nesse sentido em que a vibração mais elevada do perispírito e daquela matéria, daquela energia que lhe forma, vai permitir que ele possa ter essa característica da penetrabilidade. Ele tem a característica também da visibilidade, podendo tornar-se visível. Tudo isso, claro que sempre dependendo de várias condições, de ectoplasma no ambiente, ou da condição evolutiva daquele espírito que pretenda se tornar visível. A outra característica também, outra propriedade que o perispírito detém, é a propriedade da tangibilidade, podendo ser materialmente tangível. A gente vai ver tanto a visibilidade naqueles fenômenos de materializações, mas a tangibilidade nesses fenômenos de materializações, onde os espíritos colocavam as mãos na cera, para modelar a cera, para fazer aquele molde da mão do espírito, inclusive permitindo que se tirasse a impressão digital do espírito. A gente não sabe porque ainda não temos informações certeiras com relação à impressão digital, porque nós sabemos que dos encarnados, cada um tem a impressão digital diferente, cada um tem uma única impressão digital diferente de todos os outros. A gente não sabe ainda dizer se essa característica se dá também com os espíritos, no caso do perispírito deles, mas assim, é bem possível que seja, porque cada um também tem, é único, né? A gente vai ver aqui mais à frente, cada um sendo único, tem características próprias, e talvez até tenha assim essa característica. Bom, a característica da corporeidade, ou seja, o encarnado ele se apresenta com o espírito, e com o corpo físico e com o perispírito. De uma certa maneira, o encarnado ele possui dois corpos idênticos. O corpo físico é idêntico ao perispírito. São dois corpos que, de certa maneira, estão aqui conosco. Cada um de nós tem dois corpos idênticos, tanto o perispírito quanto o corpo físico. Possui também a propriedade da sensibilidade global. Ou seja, enquanto encarnados, nós utilizamos os nossos sentidos físicos para perceber o mundo, a visão, a audição, o tato, todos esses nossos sentidos. E já no caso dos desencarnados, não há necessidade do tato, da visão, da audição. Eles têm uma sensibilidade global, que se expressa a partir de todo o ser. Então, o perispírito ele tem a condição de perceber o mundo através de todo ele. Não precisa se virar para ver o que tem atrás de si. Basta, de uma certa maneira, colocar a atenção que ele vai ouvir determinado som que lhe interessa. Então, ele tem essa faculdade toda em si mesmo, independente dos órgãos que possam lhe transmitir. Ele tem também, o perispírito, uma sensibilidade magnética. Pode absorver, assimilar, transmitir essa energia
magnética que está ao nosso redor, esses fluidos que estão ao nosso redor. Podemos absorver, assimilar em nós, talvez até amplificá-los e transmitir de nós mesmos essas energias que recebemos do ambiente, que recebemos dos outros. Então, nós temos essa sensibilidade magnética. Temos também, o nosso perispírito tem essa expansibilidade. Ele tem essa possibilidade de ampliar seu campo, ampliar sua sensibilidade e ampliar sua percepção. Em mecanismo da mediunidade, o perispírito do médium, na instrução, no relato de como se dava uma comunicação mediúnica específica, lá no livro está dito que o perispírito do médium se expande da mesma maneira que o perispírito do espírito comunicante também vai se expandir, criando então uma união, uma atmosfera de união entre os dois, entre o espírito comunicante e o médium, que pela expansão do perispírito de ambos. Tem uma característica, uma propriedade também, que é essa da unicidade. Não há perispíritos iguais. Vamos formando esse corpo espiritual a partir das nossas qualidades, a partir da nossa história. Daí porque ninguém tem história igual ao outro, ninguém tem as mesmas qualidades idênticas ou as mesmas dificuldades do outro, cada um tem a sua própria história. Por conta disso, cada um tem o seu próprio perispírito. Tem a característica da perenidade. Ele é o perispírito indestrutível, porém, ele pode sofrer uma retração espiritual. Mesmo sendo indestrutível, há relatos daqueles que se concentram numa ideia única, numa monoideia de ódio, e aí vão tendo seu perispírito, de uma certa maneira, perdendo suas características e sofrendo uma retração, e se tornando naqueles espíritos ovoides. Então, é uma característica de uma retração, mas não é uma destruição. Então, ele é indestrutível. Há também uma característica da mutabilidade. Ele vai se modificando. Nossa história vai sendo acrescentada, sendo construída com novos fatos, novos elementos. Nós vamos ganhando novas virtudes, novas qualidades em nosso ser. Nós vamos, dessa maneira, a partir do nosso progresso moral, nós vamos produzindo a modificação do nosso elemento perispirítico. Tem a capacidade refletora, porque tem essa capacidade de refletir o bem ou o mal que está presente na mente. Tem também as características de odor. A literatura vai descrever locais em que há odores fétidos daqueles espíritos, da emanação daqueles espíritos, daqueles perispíritos, né? Há também as características de temperatura. Médiuns vão registrar sensações gélidas ou sensações agradáveis no contato com o perispírito dos comunicantes. Então, são essas inúmeras propriedades do perispírito que vão permitir que, a partir delas, a gente possa dar sequência. No livro dos Médiuns, no segunda parte, no capítulo 6, ele vai dizer, com relação às aparições, um ensaio teórico sobre as aparições, e vai dizer que as manifestações mais comuns, aquelas manifestações aparentes mais comuns, elas ocorrem no sono, pelos sonhos. São as visões. Uma visão atual das coisas presentes, uma visão retrospectiva do passado, um pressentimento do futuro, mas a gente tem que entender que temos muitos relatos, principalmente na Bíblia, de José, de Daniel, todos esses grandes espíritos que lideraram, profetas do judaísmo, né? E com aquelas suas
com aqueles sonhos corretos, premonitórios, que alteravam a história, que fizeram inclusive a construção da raça. José, com aqueles sonhos que ele vai interpretar, os sonhos do faraó, vai permitir que depois se crie toda a raça de Israel a partir de seus descendentes lá, descendentes de seu pai, que se vão viver lá no Egito, né? Então, a partir da utilização desse tipo de aparição, dessa manifestação através de um sonho, ele produziu, a partir de si, a partir de seu pai, de seus irmãos, dos descendentes deles, toda essa raça dos israelitas, né? Então, mas os sonhos a gente tem que interpretar também que eles são verdadeiros no sentido de que eles apresentam para nós imagens que são reais para o espírito. As imagens de meu sonho, elas são reais para mim, mas muitas vezes não têm relação nenhuma com a vida corporal. São imagens arquetípicas que eu vou ter acesso no meu sonho. Muito difícil de ter uma interpretação muito óbvia, uma interpretação muito clara, ou basear a condução da minha existência a partir de algum tipo de interpretação dessas imagens arquetípicas que eu acesso eventualmente. Vai dizer também no 104 que o espírito pode aparecer de forma nítida, com aparência de corpo carnal, com tangibilidade, olha aí, aparência de corpo carnal, corporeidade, que é uma das propriedades. Vai dizer que com tangibilidade real, tangibilidade, outra propriedade possível, podendo se apalpar, sentir a resistência, sentir o calor de um corpo vivo, o que não o impede de desvanecer como um relâmpago. É muito interessante porque essas aparências, esses espíritos que surgiram e que apareceram, a gente tem vários relatos que são muito interessantes. Por exemplo, Eurípides Barçanufo, ele, um grande espírita, um gênio, um espírito sensacional, né, que esteve por aqui conosco, tinha essa condição de bicorporiedade, tinha essa condição de se deslocar, deixar o seu corpo aqui e se apresentar em um outro lugar. E essa condição muito bem documentada e com vários fatos interessantíssimos. Por exemplo, ele dava aula, ele fundou o primeiro colégio espírita, ele dava aula aos alunos e, em determinado momento, ele caía com a cabeça para o lado e ficava ali inerte, com a cabeça caída para o lado. Os alunos já sabiam que ele tinha saído com seu perispírito, tinha deixado seu corpo físico ali e tinha saído para realizar algum tipo de tarefa. Então, teve certa feita que ele vai, numa dessas vezes que ele sai, quando ele volta, ele vai dizer aos alunos: presta atenção, acabo de estar na residência atrás da Igreja do Rosário, fazendo um parto difícil, o marido não sabe que já é pai, está a caminho daqui, ele vem a cavalo numa roupa de montaria, vai subir os degraus da escada, quando ele entrar nessa sala, vocês devem ficar de pé para cumprimentá-lo, atenção que ele vai entrar. Então, ele ainda vai relatando, quando ele chega, ele ainda vai percebendo a chegada, e ele deixou o seu corpo, foi até a casa, atrás da igreja, fez o parto da esposa daquele homem, e volta a tempo ainda de esperar a chegada e anunciar aos alunos a chegada daquele senhor. Aquele senhor não aceita que ele já tivesse feito o parto, quando ele diz que já esteve lá, já tinha feito o parto, que era uma menina, ela estava muito bem, ele não aceita de forma nenhuma, faz com que Eurípides vá com ele até a casa dele. Quando lá chega, a esposa diz: o senhor de novo por aqui? Por quê, seu Eurípides? Já saiu daqui ainda há pouco, está tudo bem. Então, são várias vezes ele fez isso. Existia um senhor que dizia que não acreditava nessas coisas de espíritas e de espíritos. Ele então diz para ele: então, espere, olhe para mim.
saiu de seu corpo e apareceu ao lado de seu corpo. Aquele senhor tomou um susto enorme. Então, são essas propriedades do perispírito que estão à mostra, estão sendo demonstradas. Por exemplo, nesse caso, ele vai ter essa propriedade da penetrabilidade, porque ele vai entrar na casa daquela senhora e vai sair da sala de aula e vai atravessar todos os elementos materiais para chegar e fazer aquele parto. A tangibilidade, porque ele estava tangível para poder fazer o parto daquela senhora. Ele tinha que tocar, tinha que pegar na criança, tinha que fazer todas essas ações. A visibilidade também estava lá visível, todos estavam vendo a sua presença. A bicorporeidade, porque ele tinha deixado seu corpo físico e estava lá como se fosse um outro corpo. A gente tem também esses elementos demonstrados nas aparições de Santo Antônio de Pádua. São aparições interessantes. Ele, em determinada feita, o pai dele tinha sido acusado de não tinha guardado recibos de algumas coisas que tinha feito, estava para ser preso, e ele vai então orar e dizer: poxa, não tem nenhum filho para que testemunhar a meu favor. E Santo Antônio de Pádua vai aparecer e vai testemunhar a favor dele e vai livrar o pai dessa situação. Numa outra situação, pior ainda, o vizinho tinha assassinado uma pessoa e tinha enterrado no terreno do pai de Santo Antônio de Pádua. Ele então estava pregando em Lisboa, quando o pai dele ia ser lá supliciado, né, sob essa acusação de ter cometido esse assassínio. E no momento dessa execução ele aparece lá e vai demonstrar, levando aquele que tinha sido assassinado para depor. Ou seja, o espírito daquele que tinha sido assassinado vai se materializar, vai dar o depoimento e vai novamente desaparecer, enquanto que Santo Antônio de Pádua também estava lá em espírito, estava lá numa condição de bicorporeidade, de tangibilidade, visibilidade, penetrabilidade e tantas outras que a gente vai poder perceber. A gente vai ver também nas aparições de Jesus aos discípulos. Jesus, na verdade, não ressuscitou em corpo físico. Ele mostrou a continuidade da vida, mas a vida espiritual. E ele fazia as suas aparições materializando-se. Fica claro porque ele, nas aparições dele, por exemplo, a gente tem lá em João 20, 26, onde vai dizer que 8 dias depois, ele já tinha aparecido uma primeira vez, quando Tomé não estava presente, tinha duvidado. Então, 8 dias está lá na Bíblia. João 20, 26. 8 dias depois, os discípulos se achavam de novo na casa e Tomé com eles. Jesus entrou, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e os cumprimentou: a paz esteja convosco. Ou seja, se ele tivesse ressuscitado em corpo físico, ele não entraria estando as portas fechadas. Ele estava se materializando. Da mesma maneira que nas muitas vezes que ele se apresenta, muitas delas, a caminho de Emaús, essa também, nessa aparição para Tomé, em que ele permite que Tomé lhe toque as chagas, Tomé vai tocar e vai perceber o sangue, as chagas abertas. Então tem a tangibilidade, a penetrabilidade, porque ele entrou a casa fechada, de porta fechada, corporeidade, aí não é bi, porque estava já desencarnado. Então, a tangibilidade, né? A visibilidade, todas essas propriedades do perispírito, ele estava lá com eles. Então, e ele também desaparecia como um raio, como um relâmpago, ele se desaparecia. Então, é um espírito materializado que, em determinado momento, ele desaparecia totalmente, ele se desmaterializava. Então, é muito interessante a gente perceber. Até logo depois da morte, quando ele encontra com Maria, que Maria vai tocá-lo, ele diz: não me toques ainda, não estive com meu pai, porque ele não estava totalmente tangível, estava visível,
existia corporeidade visível e dava para ver seu corpo, mas não estava totalmente tangível, talvez algo tangível, mas por isso diz não me toques ainda. Então, o espírito que se materializava para, diversas vezes ele se materializou, uma capacidade fabulosa, se materializar e dar as lições e conviver, estar junto como se fosse um corpo encarnado, né? Então, isso é muito interessante para a gente. Eu queria. Acho que já estou chegando no meu tempo, eu queria ir um pouco mais, mas assim. Só para dizer que no Libertação, no capítulo 6, vai dizer que há uma segunda morte, que é quando esse vaso perispirítico é também, de uma certa maneira, descartado, ou seja, ele vai ser descartado porque não há mais necessidade nas esferas superiores desse elemento que talvez seja de uma vibração mais densa do que aquelas esferas superiores. Então lá talvez estejamos somente com o nosso corpo mental, que é suficiente, né? E para a gente fechar, eu queria dizer que assim, cada vez mais a gente vai estar aproximado do perispírito, cada vez mais a gente vai poder compreender os seus elementos e agir sobre esses elementos para proporcionar saúde, para fazer com que a gente possa, a partir dele, ganhar uma condição melhor de vida, porque ele que modela, ele que sustenta a nossa saúde, tudo isso. Então a gente vê que a gente vai estar se aproximando. Por exemplo, no meados dos anos 70, teve um físico alemão, Fritz Albert Popp, ele foi observar que todos os seres vivos, desde as mais básicas, as plantas unicelulares, até o mais sofisticado dos organismos, os seres humanos, todos esses seres vivos emitem uma minúscula corrente constante de fótons. Fóton é aquela unidade luminosa, né? A unidade partícula de luz, né? Então, todos os seres vivos emitem uma minúscula e constante corrente de partículas de luz. Então, ele vai dizer que nas nossas células existem 100 mil reações químicas que ocorrem por cada segundo. E isso não seria possível de ser monitorado, de ser ajustado apenas pelas condições do nosso mundo material, pela física que nós conhecemos, newtoniana. Então, isso tudo está sendo monitorado por algo que eles chamam a física quântica, mas nós sabemos que é pelo elemento espiritual que aí existe. Então, ele vai afirmar que essa fraca radiação, e não a bioquímica, é que é a força de orquestração e coordenação de todos os processos celulares do corpo. Vai dizer que nos sistemas biológicos existe uma espécie de matrimônio entre um campo fotônio, de luz, né, e matéria bioquímica. E aí, inclusive, vai perceber que aqueles seres humanos que estavam com câncer, por exemplo, eles emitiam, esse campo fotônico deles estava mais frágil, mais fraco, por conta da doença. Então, ele vai dizer não, as suas pesquisas vão provar que todos os organismos físicos, organismos vivos, inclusive as células, se comunicam através de campos eletromagnéticos, emitindo fótons de luz. Então, a comunicação entre as células, essa comunicação e coordenação geral de todos os processos do nosso corpo, se dá a partir de campos eletromagnéticos, a partir da emissão de fótons de luz. Ou seja, nós somos todos os sistemas vivos são seres de luz. Então, isso é muito importante a gente perceber que esse campo de luz é nada mais do que toda essa transição, é o nosso perispírito, de uma certa forma, se aproximando da identificação da ciência. E significa que a gente está cada vez mais perto de chegar a uma integração entre esse elemento espiritual
e esse elemento físico de uma forma mais clara, de uma forma mais produtiva para todos nós. Obrigado a todos vocês, espero que possa ter contribuído de alguma forma e pedindo a Jesus que nos abençoe, que nós possamos cada vez mais buscar conhecer, mas também buscar sentir o afeto pelo outro, sentir a presença de Deus em nossas vidas, sentir a presença de Deus em todos aqueles que estão conosco e dessa maneira que possamos estabelecer, a partir das luzes que emitimos e das luzes que cada um que conosco está emitem, que possamos estabelecer um campo iluminado que nos esclareça a todos, que nos ilumine a todos e que nos faça aproximados cada vez mais do Senhor da luz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja com todos. Um grande abraço a todos.